Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar a apresentação do estágio supervisionado do ensino fundamental, do curso de letras. Meu nome é Rafael, sou aluno da Uninter e vou apresentar para vocês um pouco sobre a teoria dos quadrinhos, especificamente o uso das histórias em quadrinhos na sala de aula. Obrigado. Bom, o tema do estágio supervisionado foi o uso das histórias em quadrinhos na sala de aula. Esse foi o tema também do meu TCC. Eu vou dividir a apresentação desse estágio em 3 blocos. O que são os quadrinhos, a teoria dos quadrinhos e as histórias em quadrinhos na sala de aula. Bom, vamos começar. Explicando a linguagem dos quadrinhos. O que seria a linguagem dos quadrinhos? A gente poderia fazer uma comparação. Assim como o cinema, assim como a literatura, os quadrinhos também são uma linguagem. E como tal, os quadrinhos têm, digamos assim, as suas peculiaridades, né? Especificidades. Os quadrinhos eles se diferenciam do cinema, se diferenciam da literatura. E, bom, a nossa intenção aqui é trazer para o professor um certo conhecimento, aproximar o professor das histórias em quadrinhos, para que esse professor consiga usar as histórias em quadrinhos, vários tipos de história em quadrinhos, na sala de aula. Então a gente vai trazer aqui a teoria, né? Vai mostrar um pouco de como se lê um quadrinho, o que a gente pode trabalhar na sala de aula com quadrinho. Podemos chamar os quadrinhos de HQ, arte sequencial, gibi, nona arte, histórias em quadrinhos e narrativas gráficas. Então, na literatura sobre o assunto, você encontra esses nomes. Vamos dar destaque aqui ao nome gibi. O nome gibi é usado apenas no Brasil. E qual é a história do gibi? Lá em 1939, foi criada uma das primeiras, não a primeira, mas uma das primeiras revistas que traziam histórias em quadrinhos. No exemplo aqui eu tenho uma publicada no Rio de Janeiro, em 1946. Do lado da palavra gibi, do nome gibi, você tem ali um rapaz moreno ali, dando um ok ali. Esse garoto é o Gibi. Então o nome da revista era Gibi, porque era o nome do protagonista ali, tinha o garoto propaganda da revista. No entanto, o pessoal começou a chamar de gibi toda e qualquer revista em quadrinho, e aí começou a se popularizar. Segundo Tinnen, o gibi, que estreou em 1939, fez tamanho sucesso que o que era apenas o título da publicação acabou com o tempo por se transformar em sinônimo de revista em quadrinhos no Brasil. E consta dos bons dicionários com essa definição. Então aí nós temos um exemplo de uma marca que se tornou sinônimo da palavra. Quadrinistas como Will Eisner, White Spiegelman, deram os primeiros passos para amadurecer a arte dos quadrinhos americanos. Publicações chamadas de graphic novels, que segundo Pasquale, nasceram nesse universo editorial em ebulição em 1978, quando afinal faz-se necessário um produto novo, que dê maior credibilidade à linguagem híbrida, e que não simplesmente a dualize como entretenimento do underground. O que quer dizer? Bom, lá em 1978, o Will Eisner, que é um grande quadrinista, uma pessoa bem conhecida entre os quadrinhos, aí, que desenha, né, que cria histórias em quadrinhos, ele já tinha uma carreira consolidada, já era conhecido por ter criado um personagem chamado Spirit, né, que é uma espécie de um super-herói. Não, se eu não me engano, ele é um detetive, né? E chegou um momento na carreira dele que ele queria mais. Ele não queria escrever, digamos assim, para crianças ou para adolescentes. Ele queria escrever livros com mais profundidade. Mas ele era um quadrinista. E ele pensou, bom, como que eu faço?
Aí ele criou essa palavra, né, graphic novels, que é novelas gráficas, e criou sua primeira história em quadrinho, digamos assim, com profundidade, uma coisa mais séria. E ele modificou muita coisa. Ele não foi o único, ele não foi exatamente o primeiro, nunca é. Na história a gente acaba recortando fatos ali, né, os momentos. Ele foi um dos mais conhecidos, então por isso que eu estou citando ele. Mas essa mudança, né, quando ele colocou isso à venda, no começo não deu muito certo. Ele não teve a, não teve a resposta que ele queria, mas com o tempo os leitores começaram a entender que as histórias em quadrinhos também poderiam contar histórias mais sérias, certo? Aqui eu trago dois graphic novels, né, do Eisner, que é um Contrato com Deus, que acho que foi o primeiro história dele, que, que ele colocou como uma história com mais profundidade, e o Campeão também. São duas histórias bem interessantes que são possíveis trabalhar com os alunos, né? Mostrar para os alunos, para o pessoal, que as histórias de quadrinhos não são tão rasas assim, que é possível você desenvolver um trabalho interessante usando as histórias em quadrinho. Aqui eu trago outra. Essa história em quadrinho ela é muito interessante. Eu diria que se você não é de ler história em quadrinho, pelo menos essa você deveria ler. Essa história chama-se Maus, né? E ela conta a história dos judeus, né? No Holocausto. Né? A história em quadrinho Maus, do quadrinista Art Spiegelman, foi baseada nos relatos do seu pai, um sobrevivente do Holocausto. A obra utiliza técnicas pós-modernistas e representa judeus como ratos, alemães como gatos e poloneses como porcos. Em 1992, tornou-se o primeiro graphic novel a ganhar um prêmio Pulitzer. Então, quer dizer, foi uma história bem famosa. Ela ficou bem famosa. Ela é dramática, né? Ela necessita de um certo entendimento. É possível trabalhar com os alunos? Né? Mas ela seria mais aplicada para o segundo grau. Mas aqui é um belo exemplo de uma história em quadrinho que fala de temas mais profundos, né? Bom, as histórias em quadrinhos podem ser usadas para transmitir qualquer tipo de mensagem para diferentes públicos, isto é, nem sempre em diferentes faixas etárias e culturas. O que eu gostaria de falar nesse primeiro módulo é isso, é deixar claro para o professor que existem vários tipos de história em quadrinhos. E sim, o professor pode e deve usar na sala de aula. Existem hoje muitos artigos, muita gente que trabalha com isso, né, que usa história em quadrinho para poder introduzir um tema na sala de aula. Quando a gente fala sobre a língua portuguesa, né, trabalhando com a língua, é, é possível usar muita coisa nessa matéria. E até, claro, incentivar a leitura a partir das histórias em quadrinhos, sim. Não exatamente histórias em quadrinhos mais infantis, como dos super-heróis e coisas assim, a Turma da Mônica, mas é possível trazer para a sala de aula algumas histórias mais interessantes, como a do Will Eisner e tantas outras que existem aí, para que os alunos consigam entender um pouco melhor os assuntos e introduzir mais a própria língua portuguesa nesse contexto. Bom, a primeira parte eu encerro aqui. Obrigado.